susto agora, é um ginecologista obstetra de Taubaté. Ele tem 54 anos, ele tem 4 filhos. O que eu falei? Eu falei pra você veio aqui fazer uma foto. Eu falei, vamos fazer uma foto, assiste um pouco o programa. É verdade. Agora, esse cara aqui, pai dele militar, queria que ele fosse médico, ele tentou vários vestibulares, tentou fazer até jornalismo e não conseguiu. Depois de muito tempo, resolveu estudar por influência do seu filho. O seu filho estava fazendo vestibular ou não? Meu filho terminou a faculdade, se formou em ortopedia e na época que ele estava no colegial, ele me convidou para prestar o vestibular junto com ele. Olha que loucura, ele tinha tentado, quando ele era garoto, ele tentou fazer vestibular, tudo, tentou fazer jornalismo, deu certo, foi para o comércio e foi tocar a vida dele. 41 anos, acho que você tinha mais ou menos, é isso? 42 para 43. Aí o filho dele falou, você tem que fazer medicina, o sonho do teu pai, no avô do garoto, e ele resolveu. Mas resolveu de que maneira? Arrumando uma grana, porque também não estava legal. Aí, olha o cara que deu a bolsa no cursinho. Fala aí, meu. Uma pessoa muito determinada, sabe? Eu acho isso legal. Uma vida muito difícil, né? Ele construindo a casa dele e começando um projeto de vida. E eu falei, olha, Cleiton, por que você não volta a estudar, já que você quer fazer medicina? Eu consigo, como coordenador, na época era coordenador de um cursinho grande aqui do estado de São Paulo. Eu falei, olha, como coordenador eu consigo um desconto para você, ou até mesmo uma bolsa. Quando eu percebi, o ano já tinha passado e o Cleiton estava fazendo vestibular para medicina. E qual foi a minha surpresa? Não surpresa, né, mas o empenho que ele teve. E os dois, pai e filho, passaram no vestibular para medicina. E olha que o filho dele chegou em casa pulando, ele falou, foi meu filho que passou. Era ele. Ele entrou em 81º lugar. Aí, outro problema, já não tinha dinheiro para cursinho, já que o amigo aí arrumou para ele, o professor, e para fazer a matrícula também não tinha dinheiro, tá? 4 filhos, o plano Collor arrebentou com o negócio dele, que era um negócio de bolacha, de biscoito. Aí, não tinha dinheiro para matrícula. Olha quem ajudou. Olha lá. O Cleiton esteve aqui no laboratório, me procurou e eu desci para falar com ele, não o conhecia. Ele precisava completar a matrícula. A história do Cleiton me sensibilizou, porque eu vi muita verdade nele, mas eu me lembro de uma coisa que eu falei para ele com muita intensidade, com muita força mesmo, né? Foi para que ele não desistisse. Por favor, não desista. Então é o seguinte, o cara começa aos 42 anos de idade, vai estudar, arruma uma grana para fazer o cursinho, consegue passar para medicina, com a ajuda desse amigo aí do laboratório, nem era amigo, ele foi lá de cara de pau e conseguiu ajuda, ele fez a matrícula, ainda a situação difícil. Aí o que acontece? O cara já coroa, entra numa faculdade, só tem garotada, ele ficou de que maneira? Sentado no fundo, sofreu preconceito, os caras olhando assim, o que esse coroa vem fazer aqui com 42, 43 anos? Até que um dia, o mais velho da turma, ficou isolado na classe. Até que um dia, teve um jogo de futebol de salão. A faculdade dele contra outra faculdade. Estava tomando um cacete, sofrendo uma derrota. Ele, com essa pinta aqui, de médio volante, chegou e falou para o treinador, deixa eu entrar aí que eu acho que eu posso ajudar. Cheio de humildade. E o treinador, o que fez? O ratinho, olha lá. Foi no primeiro ano da faculdade, quando éramos calouro, e estávamos na tentativa de organizar um time de futebol para jogar os jogos entre as turmas de medicina. E o Cleiton, aquele senhor, tudo, deixamos ele para o banco de reservas. No primeiro jogo estávamos perdendo de uma certa lavada de uma outra turma, e o Cleiton chegou no intervalo do jogo e comentou comigo, Moacir, eu sei jogar um pouquinho, e falou com aquela humildade dele. A história foi que o Cleiton conseguiu fazer com que o nosso time rendesse muito mais, viramos o jogo, e a partir desse dia ele foi o titular de todos os times de futebol da faculdade, era o Cleiton mais o resto dos jogadores. Esse é o doutor Moacir, naquele tempo era Ratinho, hoje é doutor Moacir.
Não bastasse isso, também no atletismo, olha o que aconteceu. Prova de 5.000 metros. Aí o Coroa entra lá. E os caras estão lá na frente. E ele deixando os caras correr. Aí, doutor Paulo, doutor Marcos, conta pra galera aqui o que aconteceu nessa corrida. 5.000 metros, atletismo. A disputa entre as classes da Faculdade de Medicina, e eu até cheguei pro Clayton e falei: ô velho, o que você tá fazendo aqui, cara? Isso aqui não é pra idoso, isso aqui é pra gente que é mais jovem, né? Em determinado ponto da corrida ele disparou e nós não conseguimos acompanhar o pique dele. Na hora que ele deixou eu uma volta para trás, aí ele falou assim: ô Buri, agora é que eu vou começar a correr, você vai me acompanhar? Eu falei: ó velho, não dá não, eu já não tenho mais perna não, eu já fiquei para trás. E olha que ainda, eu que representava a faculdade nessas corridas de longa distância de 5.000 metros, mas depois disso, acabou, fiquei desmoralizado. Se a vida começa aos 40, aqui está a prova. Então é o seguinte, ó, ele, ao entrar na faculdade com 43 anos, faculdade de medicina, é claro, ficou meio isolado da classe, teve o jogo de futebol de salão que eu contei, ele já começou a virar o jogo, prova de atletismo, virou o jogo mais ainda. Aí, bicho, ele tem alguma coisa de japonês, de chinês, de coreano. Aí teve um dia, teve o campeonato de judô. Esse pentelho resolve se meter lá. Ninguém levava fé. O cara que foi lutar com ele, um japonês, olhou e falou assim, começou a dar risada, estava com brincadeira. Olha o que aconteceu, Dr. Chang, conta pra galera. Era uma competição entre faculdades de medicina e eu estava organizando a modalidade de judô, né? O Clayton, como era um cara que participava de todos os esportes, ele ficou disposto até entrar para ver como é que era o judô, né? Só que ele não tinha nenhuma experiência anterior, nunca tinha pisado no tatame, nunca lutou, mas foi assim mesmo, né? O oponente dele fez um pouco de graça com ele, né? Ele não gostou e acabou levando isso muito mais a sério do que devia, né? Entrou, lutou e ganhou do cara, né? No final, o oponente dele queria saber quem ele era, né? Porque o que ele fez, se ele realmente ele nunca tinha lutado mesmo, né? Ele falou: não, nunca lutei, eu aprendi a lutar 15 minutos antes dessa luta. Aí o cara, não pode ser, ficou nervoso porque ele era faixa preta, campeão paulista e não acreditava que ele podia ter perdido para um cara que nunca fez judô na vida. Estamos mostrando aqui para vocês a história do Clayton Cabral de Vasconcelos. O Clayton começou, eu repito, aos 42 anos na Faculdade de Medicina, com todas as dificuldades que nós mostramos para vocês. E aí, quando ele estava no meio da faculdade, a dificuldade financeira foi maior ainda. E aí aparece o Domingão na vida dele. Impressionante. Essa história, vocês vão ver porque essa história chegou a nós, através da equipe da Lucimar em São Paulo, porque um paciente queria prestar uma homenagem para ele. E também, pela revista do Laboratório Roche, nós tivemos a revista Diálogo, através da repórter Kátia Gomes. E depois de tudo isso que a gente está falando, aparece no meio da faculdade. Quando ele está no meio do curso, quando é que pintou a maior dificuldade? Você estava em que ano? Eu estava do segundo para ir para o terceiro. Segundo para o terceiro ano. Então, logo depois dos reclames do Plim Plim, vocês vão saber o que é que o Domingão teve na vida desse cara, que ele conseguiu se formar, e hoje é um conceituadíssimo ginecologista, obstetra em Taubaté, e ele tá bem do coração, não tá? Mais ou menos, tá? Ele veio aqui para fazer uma foto comigo. Tava sentado lá, falei: ô Clayton, assiste um pouco o programa aí, pô. Aí eu chamo ele pra cá, começa a passar um filme na cabeça.